Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? O Brasil venceu e venceu com autoridade. Tivemos o melhor jogo da seleção brasileira nessa Copa do Mundo 2026. Finalmente, né? A seleção realmente estreou com autoridade, com um jogo bonito. Conseguiu dominar a Escócia no primeiro tempo, conseguiu dominar a Escócia também na reta final do jogo. Gostei do que eu vi da seleção brasileira, mas aqui eu vou dissertar alguns pontos importantes, alguns pontos preocupantes, alguns pontos que eu acho que a seleção tem que melhorar para os próximos jogos. Lembrando que acabou a fase de grupos, agora é mata-mata, agora é perdeu, vai para casa e a gente não quer isso da seleção. Eu, pelo menos, espero que a seleção vá mais longe do que a fase de 16 avos, mas dependendo dos adversários, infelizmente a fase máxima que a gente pode atingir. Eu sou Gabriel Todaro, seja muito bem-vindo na Rede Todaro, sempre falo análise dos principais clubes do futebol brasileiro e durante a Copa do Mundo trazendo análise dos jogos da seleção brasileira e dos jogos da Copa também. Bom, eu tô aqui com a camisa oficial do canal, olha que linda, maravilhosa. Essa camiseta você pode ganhar no sorteio aqui do canal, ela foi feita em parceria com a empresa Engenharia dos Personalizados, uma empresa que tem a página no Instagram. Vou deixar aqui do lado rolando para vocês verem os produtos, acompanharem. Se vão lá, seguem eles, mandem mensagem pro Fabrício. Ele faz camisetas maravilhosas. Mano, essa camiseta aqui, na moral, não é porque eu fiz aqui do canal, mas ela me surpreendeu de todos os aspectos. Linda demais, perfeita demais. Então vai lá, manda mensagem para ele no Instagram, que ele faz camisa para os terceirões, para time de futebol, time de futsal. Se você vai disputar algum torneio aí na sua cidade, manda mensagem lá pro Fabrício, que ele faz camisetas lindas. E essa ideia da camiseta veio muito antes da Casé TV anunciar as camisetas dela aí, viu? Então vai lá, manda mensagem pro Fabrício, que ele vai fazer essa camiseta aqui para você também. Estamos conversando para essa camiseta estar à disposição de venda. Ela é inspirada na camiseta número 2 da seleção brasileira, polêmica, né? Que tem ali alguns símbolos ocultistas, mas na verdade não tem nada, né? Mas a camiseta ficou muito bonita mesmo. Ó, tem até um QR Code para você levar para todo que é canto e fazer as pessoas se inscreverem no canal. E é isso. Vai lá, dá uma força, manda mensagem pro Fabrício. Obrigado, Fabrício, pela parceria. E na live de domingo que vai ter, antes do início da fase 16 avos, vamos sortear 2 camisetas iguaizinhas a essa. Então você pode ter essa camiseta na sua casa e torcer para a seleção brasileira. Vai lembrar que essa camiseta não viu a seleção perdendo e também não viu a seleção levando gol, né? Porque ela estreou oficialmente no jogo contra o Haiti e de lá para cá foram 2-3-0. Tomara que seja assim essa positividade da camiseta até a finalíssima. Mas é isso, meus queridos. Domingo, então, sorteio, vamos definindo os horários, eu vou compartilhar na comunidade aqui do YouTube e nas redes sociais da página Rede Contodaro. Segue lá, @Contodaro em todas elas. Bom, vamos conversar sobre a seleção brasileira, então. Ela foi a campo com uma formação muito parecida com o jogo contra o Haiti, né? Vale lembrar que apenas uma alteração. Entrou o Ryan no lugar do Rafinha, o restante manteve-se a mesma coisa. O Alisson, seguido do lateral direito Danilo, Marquinhos e Gabriel Magalhães no miolo de zaga, Douglas Santos na lateral esquerda. Este é um dos grandes nomes do Brasil nessa Copa do Mundo. Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá fechando a meiuca ali no nosso meio de campo. Ryan, Matheus Cunha e Vinícius Júnior fechando o nosso trio de ataque, que muitas vezes foi quarteto de ataque, que muitas vezes foi só dupla de ataque, mas eu gostei muito da seleção brasileira nesse jogo contra a Escócia, muito por conta dessa versatilidade que tivemos nessa formação de frente. Na hora de marcação formavam 4 ali no meio de campo, né, com o Casemiro, Bruno Guimarães, Paquetá e o Ryan ajudando a fechar ali pelo setor da lateral direita, e quando iria para o ataque, você tinha um ataque rápido com Matheus Cunha e Vinícius Júnior, ou quando se estava construindo a jogada, você tinha um quarteto formado por Lucas Paquetá, Ryan, Vinícius Júnior e Matheus Cunha, além da própria aproximação muito interessante do Bruno Guimarães que a gente teve ao longo do jogo. Gostei muito também da partida do Bruno, para mim um dos grandes nomes nessa Copa do Mundo da seleção brasileira, tá fazendo uma grande Copa, já fez gol no amistoso contra o Egito, aproximando também dos homens da frente, já deu assistência nessa Copa do Mundo e voltou a dar assistência nesse jogo para o Matheus Cunha fazer o seu segundo gol, fazer o terceiro gol dele na Copa do Mundo e o terceiro gol do Brasil também no jogo. Vinícius Júnior marcou 2 vezes, né? Ambas no primeiro tempo, e depois o Matheus Cunha no segundo tempo acabou fazendo o terceiro gol da seleção brasileira. Vamos para as notas rapidinho, que eu gostei disso da nota, tá? Gostei muito. Para mim, o Alisson, um dos grandes destaques do Brasil no jogo, fez grandes defesas, fez milagres também, para quem fala que ele não faz, ele fez milagres no jogo, vai com nota 9. O Danilo, muito regular na lateral direita, apareceu bem no ataque, falta caprichar um pouquinho mais na assistência ali no setor ofensivo e também na finalização, pode finalizar, mas tem que finalizar bem, né? Vai com uma nota 7, assim como Marquinhos e Gabriel Magalhães, para mim, passaram desapercebidos, fizeram uma partida muito regular, nenhum destaque, nenhum lampejo ali de vacilo defensivo dos dois. Vão com uma nota 7, vão se encontrando, vão gerando esse entrosamento, e que bom, né? Tomara que mantenham isso
não só para esse ciclo de Copa, como eu sempre falei, mas também para as próximas Copas, né? Para a próxima, por exemplo, 2030, que essa deve ser a zaga titular da seleção, e o Douglas Santos, que para mim é o grande destaque da seleção brasileira, fecha ali a lateral esquerda com uma nota 8. Para mim foi um dos grandes nomes de destaques, para mim muito regular ali aquele setor, inclusive dando destaque, assim, com roubadas de bola muito interessante. A Escócia até desistiu de atacar para o lado esquerdo do campo, direito do campo dela, que era onde combatia com o Douglas, e passou a atacar muito para o lado direito com o Robertson e em cima do Danilo ali também naquele setor. No meio de campo, o Casemiro fecha com uma nota 6, também desapercebido, mas muito regular ali, para baixo, infelizmente. O Casemiro não se destaca, né? Então, foi com uma nota 6. O Bruno Guimarães, que para mim é um dos grandes destaques também do jogo, vai com uma nota 8. E o Lucas Paquetá, nota 6 também, errou muita coisa no primeiro tempo, principalmente quando a seleção estava um pouquinho nervosa por conta dos erros de arbitragem que a gente vai falar aqui. Ele acabou se desestabilizando um pouco e errando algumas saídas ali, alguns chutões que ele estava dando para frente, entregando a bola muito de graça ali nos zagueiros e meias da Escócia. Então foi um pouquinho, instável no jogo o Paquetá nessa partida contra a Escócia, mas foi bem contra o Haiti, por exemplo. Mas é um ponto de alerta, assim, a seleção precisa ter uma válvula de escape para caso o Paquetá não esteja bem desse jeito, entrar um outro jogador. Eu acho que entrar o Fabinho e passar a dar mais sustância ali para os volantes e liberar o Bruno Guimarães, cara, para mim é uma ótima pedida também para a gente ter no meio de campo. No ataque, a gente teve o Ryan com uma nota 7, para mim, infinitamente superior a toda a entrega e a toda a versatilidade que ele deu para o ataque da seleção brasileira em relação ao Rafinha, tá? Para mim, mesmo se o Rafinha voltar da lesão dele para as fases mais agudas, o Ryan continua no time titular e, assim, roubou essa vaga no setor de ataque do setor esquerdo. Óbvio que o Estevão, quando voltar de lesão, será a grande peça desse lado do campo, mas, assim, Ryan vem com uma substituição quase que imediata, caso não tenha Estevão e não tenha o Rafinha também para aquele setor, ele se destaca nesse sentido. Então o Ryan fecha com uma nota 7, o Cunha, o Matheus Cunha foi muito bem também, mais um jogo bom dele, e é legal ver que ele tá leve, que ele tá tranquilo, não pegou tanto assim esse peso da camisa 9 e tá jogando de uma maneira muito tranquila, vai com uma nota 8 também, grande destaque desse ataque, e o Vinícius Júnior, eu só não dei 10 para ele, porque infelizmente o árbitro não deixou ele fazer o terceiro gol, e ele errou muito no segundo tempo, né, alguns vacilos ali quando o Neymar entrou dentro de campo, então uma obrigação, né, de o Neymar fazer um gol nessa Copa aqui, pelo amor de Deus, mas ele fecha com um 9,5, foi muito bem no jogo, fez 2 gols, e para mim é o cara da seleção brasileira nessa Copa do Mundo, e é muito importante que ele assuma esse papel, porque a partir de 2030 será ele, né? Será ele, será Endrick, será Estevão, será essa garotada, mas ele com mais certa idade, já com 2 Copas na bagagem, chega em 2030 já com uma casca muito bem formada para ser esse grande cara de destaque e esse grande cara de decisão. Entraram no segundo tempo o Fabinho no lugar do Casemiro. O Fabinho entrou com a nota 7 também, muito melhor do que o Casemiro, muito mais versátil do que o Casemiro no jogo. Dá uma mobilidade muito mais interessante pro Brasil e, cara, sei lá. Eu não sei porque eu gosto do Fabinho, gosto dele desde o Liverpool, mas ele para mim dá uma versatilidade. O Alfa Casemiro é um leão ali dentro de campo, mas não tá conseguindo manter o mesmo ritmo, e o Fabinho entra com esse ritmo um pouco mais intenso e consegue desempenhar melhor em campo. O Martinelli entrou no lugar do Lucas Paquetá, também não fez muita coisa, vai com nota 6. Neymar também não faz muita coisa no jogo, vai com uma nota 6, entrou no lugar do Matheus Cunha. Alexandre no lugar do Danilo Santos, não tem nada de relevante do Alexandre, vai com uma nota 6. E Endrick também entra no lugar do Ryan e vai com nota 6, porque também não fez muita coisa ao longo do jogo. Vale lembrar que o Endrick entrou no lugar do Ryan e passou a jogar muito pelo lado direito, né, como um ala ali aberto pela direita. Não sei se essa será a opção do Endrick ao longo da Copa. Eu particularmente não gosto. Eu prefiro que o Endrick seja mais um segundo atacante ou mesmo um centroavante da seleção brasileira do que, obviamente, o cara ali aberto pelo lado do campo, mas entrou razoavelmente bem, conseguiu fazer uma excelente roubada de bola dentro da área ali, num chute perigoso, né, do ataque da Escócia. Ele conseguiu ir muito bem. Mas, assim, cara, você mata praticamente todos os atributos do Endrick, deixando ele aberto ali, né? Ele é um cara explosivo de finalização e aberto pelo lado do campo, ele passa a ser muito mais um cara construtivo, de dribles, de criação de chance do que mesmo um cara de finalização. E o Endrick, eu prefiro que ele seja esse cara que finaliza, porque o poder de finalização do menino é fenomenal. Mas, assim, cara, gostei do que vi da seleção brasileira, gostei do controle da partida, né, do controle do primeiro tempo, que foi muito bom, do segundo tempo, que passou a cadenciar, mas ao mesmo tempo atacando, diferentemente do Haiti, quando abdicou de atacar e ficou realmente só se defendendo. Gostei também da aproximação do Bruno Guimarães dos atacantes, é o homem do meio de campo que, na minha visão, tem o melhor passe, tem a melhor
capacidade de criar jogadas, e eu acho que se ele se aproximar dos homens da frente, ainda se aproxima com poderio de finalização, então para mim é onde ele pode se sobressair nessa seleção brasileira. Gostei da partida do Ryan, gostei do Alisson fazendo milagres, as substituições não baixaram tanto o ritmo do jogo assim do Brasil, como foi também no jogo contra o Haiti, então o Ancelotti acertou nas substituições, e resumidamente, cara, foi o melhor jogo da seleção brasileira nessa Copa do Mundo. Óbvio que assim, a gente deixa pro último jogo da fase de grupos para ser o melhor, mas foi um jogo contra uma seleção europeia, contra uma seleção que sabe jogar bola, que é uma seleção difícil, que é uma seleção que tem intensidade, e o Brasil conseguiu controlar muito bem e cadenciar muito bem essa intensidade dos escoceses. Não deram chance, mas tem alguns pontinhos ali a se preocupar, principalmente na bola parada. Eu acho que o Brasil ele passou essa fase de grupos inteira se preocupando, errando muito nas bolas paradas, e bolas paradas que eu falo cruzamento, lateral para dentro da área, o famoso chutamento que a gente tem de cruzamentos para dentro da área. Isso eu acho um grande alerta para a seleção brasileira, e isso a gente vai falar no finalzinho, quando eu vou falar dos adversários da seleção. Mas eu acho que são os pontos preocupantes, né? A bola parada, cruzamentos para dentro da área, que a seleção, infelizmente, ainda não se encontrou numa firmeza. O Neymar, que nitidamente, gente, o Neymar nitidamente não tem condições nenhuma de vestir a camisa da seleção brasileira nessa Copa do Mundo. Ele tá completamente fora de ritmo. É irrisório. Eu dei gargalhadas quando eu vi um jogador passando por ele como se estivesse passando por uma criança de 8 anos de idade. Ele não tem ritmo para acompanhar a saída de jogo do time adversário, ele não consegue dar bote, ele não tem mais essa explosão para ser um cara de decisão. Ele é um cara de grupo agora, ele é um jogador que vai agregar ao grupo. Ele não pode ser esse grande estrela que vai mudar grandes partidas. Então eu não vejo o Neymar entrando nessa fase aguda de mata-mata para ser o cara que vai mudar o jogo. Então eu acho que ou ele começa de titular e sai no segundo tempo, ou ele não vai entrar. E só vai entrar quando o Brasil estiver ganhando com muita tranquilidade para cadenciar essa bola lá na frente e segurar o jogo, levar falta, etc. Mas ser o cara que vai mudar alguma coisa na seleção brasileira, cara, não vejo nem de perto ele sendo esse jogador. E o descontrole emocional após a anulação do gol do Vinícius Júnior, eu já vou puxar pro ponto ruim do jogo, que foi a arbitragem do nosso senhor árbitro mexicano César Ramos, que anulou um gol bizarro do Vinícius Júnior. Ele passa a colocar o pé na frente, e o jogador da Escócia chuta ele, e ele faz o gol. Aí o VAR, que não é intervencionista nessa FIFA, intervém nesse lance, e acaba anulando o gol legal do Vinícius Júnior, que não deveria ser anulado. Mas eu gostei da seleção, gostei disso, mas o descontrole emocional depois dessa anulação do gol do Vinícius, para mim, foi uma coisa muito preocupante. Vale lembrar que é a primeira Copa do Mundo, dentre tantas, que a gente tem uma psicóloga, né, ali nos bastidores da seleção da CBF. Isso é muito importante, tomara que continue ajudando esse psicológico da equipe, principalmente nesse momento, porque sentiu muito essa anulação do gol. Inclusive o Ancelotti no banco, quando sai o segundo gol do Vinícius, ele vira pro quarto árbitro e, né, com a sobrancelha pra cima, assim, ele vira e fala, anula agora o gol. E, o árbitro, inclusive, o quarto árbitro deu uma risada na cara dele ali, porque eu acho que foi surpreendente. Mas é isso, eu acho que o único ponto ruim mesmo é a bola parada de jogo, né, de time, é a bola parada e esse descontrole emocional. Não sei se o Brasil levar um gol, sair perdendo nessa fase aguda de mata-mata, como que vai ser a reação desses jogadores. Tomara que seja igual contra Marrocos e mantenha o controle do jogo e consiga ir atrás do empate ou da virada mesmo, porque agora vão ser equipes muito superiores ao que a seleção brasileira encontrou nesses últimos 2 jogos da fase de grupos, contra o Haiti e contra a Escócia. Bom, o Brasil pega na segunda-feira às 2 horas da tarde, dia 29 de junho, Japão ou Suécia. Vale lembrar que o Japão, para classificar na segunda colocação, precisa vencer ou empatar. E a Holanda, assim, cara, a Holanda vai ganhar da Tunísia, não sei de quanto, mas vai ganhar. E o Japão não pode golear a Suécia. Se o Japão golear a Suécia e a Holanda vencer por 1-0, a Holanda cai para a segunda colocação do grupo e o Brasil enfrentaria a Holanda nessa fase de 16avos de final. E sendo bem sincero, a Holanda não é uma seleção como já foi há muito tempo. Óbvio que há bons jogadores, tá? Óbvio que há Van Dijk, óbvio que há Memphis Depay, óbvio que há Cody Gakpo e há Summerville, jogadores assim tão perigosos. Eu prefiro pegar Japão ou Suécia, mas se a gente pegar a Holanda, não precisamos ter esse medo todo. Eu acho que o medo todo está mais na seleção brasileira na nossa condição de decidir partidas. Mas seria uma partida muito perigosa para a seleção brasileira, sem sombra de dúvidas, mas calma também. Calma também, que a Holanda não ganhou do Uzbequistão no amistoso, começou empatando com a seleção japonesa, ganhou da Suécia, é verdade, dando show, mas vamos ver como que a seleção vai desempenhar contra a Tunísia nessa fase de grupos. Lembrando que o Japão enfrenta a Suécia hoje, então quem vencer será automaticamente classificado, né? A Suécia vai depender dos resultados para classificar na terceira colocação, se caso não vença, mas se a Suécia, por exemplo, vencer o Japão, teremos Suécia e Brasil, e me interessa um pouco mais, apesar de que contra o Japão a gente precisa
se atentar muito na transição rápida dos jogadores e na entrega dos japoneses durante os 90 minutos. Vale lembrar o jogo contra a Holanda, onde o Japão busca o empate na reta final do jogo, mesmo perdendo por 2-0. É importante a gente fazer um placar largo no jogo para controlar, assim como a gente fez contra a Escócia. E já contra a Suécia, eu acho que é a mesma coisa contra a Escócia, tá? É a bola parada, que eles vão se explorar bastante, é o levantamento na área buscando o Isaac e o Gyökeres, e essa transação entre os dois também, essa sintonia entre os dois também, que é muito perigosa, que eu acho que é onde vai ser explorado também na Suécia, caso enfrente o Brasil. Então, é um ataque que melhora, né, de qualidade, né, em relação à Escócia, mas você percebe que as mesmas táticas são usadas por um ou por outro. Então é importante a seleção brasileira se atentar a esses lances de bola levantada na área, que é onde o tendão de Aquiles da seleção hoje. Mas a defesa da Suécia bate mais cabeça do que os japoneses, pelo menos é o que eu sinto assistindo o jogo, por exemplo, de Holanda e Suécia. É isso, meus queridos. A seleção está na fase de 16 avos de final, classificou. Vamos torcer agora fase a fase e acompanhar a seleção brasileira nessa Copa do Mundo 2026. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.